Louvado seja Deus. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Aleluias. Daqui a pouco nós vamos estar mencionando sobre esta palavra no que diz respeito a essa epístola em 2 Pedro. Louvado seja Deus. Nós vamos estar fazendo uma oração e agradecendo a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo pela sua vida, pela sua casa, pelos seus, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, elevamos a Ti, meu Deus querido, a nossa oração, gratos a Ti, ó Senhor, por este dia que, aleluia, que nós passamos e que já estamos nesse horário da noite. Meu Deus, nós queremos Te dar graça pela Tua misericórdia na qual o Senhor tem tido para conosco e até aqui, meu Deus querido, o Senhor nos tem ajudado. Senhor, meu Deus, nós queremos estar orando, aleluia, para todos os nossos ouvintes, para as famílias, pelos lares, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa. Nos inspira, Senhor meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, a falar, Senhor meu Deus, aquilo que o Senhor tem em nosso coração. Senhor meu Deus, também o Senhor vai visitando as famílias, os lares, meu Deus querido, dentro de asilos, em hospitais, meu Deus, em toda esta cidade de Uberaba. Oramos, meu Deus querido, para os nossos ouvintes. Te damos graças, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Oramos, Ser da Vitória, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos estar então meditando na palavra do Senhor que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, aleluia, no que diz respeito à vinda do Senhor. Mas nós vamos estar mencionando uma palavra novamente a respeito dos acontecimentos, dos últimos dias, na qual a palavra de Deus própria ela vem nos alertando. E não há engano, como nós já dissemos em outros programas, não há maquiagem na palavra de Deus, não há engano na palavra de Deus. E nós vamos estar mencionando, porque 2 Pedro, a epístola de 2 Pedro, ela menciona muito sobre os falsos mestres, sobre os falsos pastores, e ela fica clara, e muitas vezes nós falando assim, quando nós estamos pregando e falamos corrido, nós quase não mencionamos assim, livro, capítulo, ou quem falou, ou por que está escrito, o que aconteceu, acaba se falando. E muitos podem ter na sua mente, mas onde é que está escrito isso? Na epístola de 2 Pedro, em muitas outras partes, se nós voltarmos a palavra de Deus para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Isaías falando também dos falsos mestres. Nós vamos ver outra situação com os profetas mencionando, aleluia, sobre os falsos, sobre aqueles que vão ser falsos, sobre os falsos profetas. Aqui nós vamos encontrar mencionando novamente os falsos mestres. E capítulo 3 vai estar mencionando sobre a vinda do Senhor, vai entrar no assunto, aleluia, glória a Jesus. E nós podemos então citar, o apóstolo Pedro aqui, eu fico admirado com ele, porque ele faz uma saudação que vai basicamente, glória a Jesus, no capítulo 1 até o versículo 21, do versículo 1 ao versículo 21. Uma saudação longa, deixando claro, aleluias, que ele vai dizer no capítulo 1, versículo 1 é: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Então nós vemos de antemão uma saudação de Pedro. Ele está mencionando uma palavra, ele está escrevendo uma escrita, uma epístola, que é a segunda epístola universal do apóstolo, e ele não vai falar assim palavras para adocicar a boca de ninguém.
se já dizia naqueles dias palavras dessa forma, imagine se ele estivesse vivo nos dias de hoje. Como que ele não iria dizer essas palavras que ele diz aqui? Nós temos ainda o João Batista, que foi decapitado ou degolado, que perdeu a cabeça por falar a verdade. Aleluia. Ele vai chamar o povo de raça de víbora. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que vem, ou da ira vindoura, porque ele estava fazendo batismo no Jordão, e vinham o povo, se juntavam ali para ser batizado por ele. E ele não tinha papa na língua para falar, para alisar ou para maciar, não tinha. Então ele chegou e já apertou. Ele não fala, não chama somente o povo de raça de víbora. Quando Jesus aparece para ele, para João, o Batista, ele vai dizer assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na qual eu, abaixando-me, não sou digno de desatar as alparcas de seus pés. Então, ele não está falando uma palavra para agradar a ninguém, e nem muito menos a ele mesmo. Ele fala que ele é antes de Jesus, mas que ele é menor do que Jesus. Quer dizer, ele nasceu primeiro, mas ele ainda se julga ser menor do que Jesus. Então ele está jogando uma palavra. Se ele fosse esses crentes que são dodói, que são esses crentes que são de vidro, que são de acrílico, de cristal, vamos dizer assim, nem ele iria dizer uma palavra dessa, mencionando que ele não estaria apto a abaixar-se, pegar e desatar as alparcas de Cristo, dos pés de Cristo. Então ele está envolvendo ele mesmo. Agora, nós encontramos pessoas que nós não podemos falar uma palavra, dizer uma palavra aí um pouquinho mais dura, que eles somem da igreja. E eu acredito que você que pode estar nos ouvindo, seja assim. Porque nos dias de hoje, onde a igreja está andarilha, ela não tem mais um foco. O crente nos dias de hoje, eles não têm mais um foco de falar assim: não, vou congregar em tal lugar, dei minha palavra lá, aceitei Jesus lá e tal. Ele não tem mais o foco de manter-se ali. Qualquer coisinha que ele julga está errado, o que ele vai fazer? Ele vai imigrar, ele vai se tornar um andarilho. Hoje ele está aqui e amanhã ele está ali e depois ele vai estar lá. Então ele nunca vai saber onde é que ele congrega. Há muito que nós perguntamos: onde você congrega? Ele não sabe mais onde ele congrega, de tanto que ele migrou de um lugar para o outro. Glória a Jesus. E o apóstolo Pedro, aqui nessa segunda epístola, já mostrando no capítulo 2, louvado seja Deus, o que eu quero estar mencionando esta noite, e por vezes e muitas outras, vai estar aparecendo na palavra de Deus, versículos que vai citar os falsos mestres que está entre o povo. E Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, como ele mesmo se intitula, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ele se intitula dessa forma, glória a Jesus. Ele vai dizer aqui no segundo capítulo, versículo 1, que nos diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Ele não está dizendo que houve no passado e que não haveria novamente. Ele fala: mas como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Nós vemos, eu quero voltar daqui a pouco nesse versículo, então nós já vemos o apóstolo já citando que nos dias dele já tinha esse negócio. O versículo que eu citei primeiramente, eu ainda não quero mexer nele ainda, mas nós vamos falar dele. No versículo 5, versículo 15 do capítulo 3 da mesma epístola, nós vemos o apóstolo Pedro citando do apóstolo Paulo,
que não era reconhecido como apóstolo. E ele vai dizer, o Paulo, ele vai dizer, se eu não sou apóstolo, eis aí o selo do meu apostolado. Ele estava se referindo que aqueles que ele tinha ganhado para Jesus, os que ele curou, os que foram curados através da imposição de mão deles, ou da palavra que ele pregou, ou aquilo que ele falou, fala, se eu não sou apóstolo, eis aí o selo do meu apostolado. E ele teve que ser reconhecido como tal. E o apóstolo Pedro está citando Paulo não de maneira vulgar, não. Ele está dizendo aqui, olha, no versículo 15 do capítulo 3, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Eu quero dizer algo relacionado a isto, da qual Pedro está falando. Eu não quero dizer que pessoas ali, pastores, os apóstolos que apareceram agora nos nossos dias, é coisa de agora, porque os apóstolos mencionados na Bíblia ficou lá atrás, e agora virou a moda, então apareceu, estão seguindo moda, apareceu os apóstolos, e apareceram os bispos. Então, ele está dizendo aqui, ele não está se referindo que algum pastor, ou que algum bispo, ou que algum apóstolo não seja doutorado, ou que não tenha uma teologia, ou que não tenha conhecimento da palavra de Deus, como a Bíblia menciona que o apóstolo Pedro, ele era indouto. Está dizendo, como pode este sendo indouto? E ele citava as escrituras, mesmo não tendo tanto estudo quanto o apóstolo Paulo. E ele está dizendo, falando disto, como em todas as suas epístolas, epístolas de quem? De Paulo. Ele era conhecedor das epístolas de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender. Por que que ele está citando isso dali? Ele está citando isto porque o apóstolo Paulo, muito estudado, nos dias de hoje seria doutorado, PhD, falaria outros idiomas, certamente, e o Pedro está citando, dizendo que havia pontos difíceis de se entender nas coisas em que Paulo escreveu nas epístolas dele. Porém, nos dias de hoje, há pessoas sim, há doutores da palavra, há pessoas doutoradas, pastores doutorados nas escrituras, são PhD nas escrituras, fizeram teologia, estudaram profundamente, descobriram, desfolharam as escrituras e conhecem muito bem. Só que tem uma coisa, Pedro está dizendo que muitos torcem igualmente as escrituras, igualmente para o seu bel prazer, para o seu prazer, para a sua alegria, para a sua delícia, para a sua riqueza, porque se utilizam da palavra de Deus para poder ganhar, para poder, hoje nós vemos aí pastores, eu conheci o pastor, não vou citar nome, aleluia, deixa para outro dia, mas nós conhecemos, e muitos conhecem, pastores que não tinham nada, que eles eram simples, homens simples, pregadores da palavra de Deus, fizeram fama, daqui a pouco eles estavam de carrões, já compraram um jato, já tem mansão, já tem fazendas, tem outros ali que são donos de cabeça de gado, adquiriu tudo através da palavra de Deus. Por quê? O apóstolo Pedro aqui já deixou claro, porque eles torcem as escrituras igualmente para o seu bel prazer, para a sua própria perdição, é para a sua própria perdição. Eu não quero aqui me pôr assim como um profeta que Deus chamou para corrigir pastor, não, longe disso, para corrigir apóstolo, longe disso,
para corrigir os bispos. Longe disso, longe disso. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus. E um certo pastor, ele disse assim, por ser argentino, ele diz assim: duela a quem duela, duela a quem duela, doa a quem doer a palavra de Deus. Olha, veja bem, escute bem, você que está me ouvindo, ou você que vai me ouvir. Olha, aproxime bem o seu ouvido, escuta bem o que eu vou lhe dizer. Aleluia. O versículo está escrito para a sua própria perdição. É para a sua própria perdição. Você está caminhando para um rumo que vai te levar para a sua própria perdição. Escute bem o que eu vou dizer. Aleluia. Está escrito. Aleluia. Que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, então verdadeiramente sereis livre. Você será livre. Aleluia. Veja bem o que Jacó, o que foi que Isaac, pai de Jacó, disse ao irmão de Jacó, Esaú. Esaú, meu filho, tem um jugo sobre os seus ombros, e quando esse jugo for despedaçado, então você será livre. Quem pode acreditar que porque eu estou falando a palavra de Deus, vai chegar um dia em que eu vou dizer, porque eu preguei a palavra de Deus, eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou livre? Não. O Isaac está dizendo a seu filho Esaú, que comprou a primogenitura, ou que vendeu a primogenitura a Jacó. Ele vendeu a primogenitura, e agora ele está querendo requerer algo que ele vendeu. E Isaac vai dizer para ele: Esaú, meu filho, não tem mais bênção para você. A bênção que era para você foi dada a outro. Há um jugo sobre os seus ombros, e quando ele for despedaçado, então você será livre. Eu fico muito admirado, aleluia, fico admirado porque tem pessoas, tem pastores, tem aqueles que dizem, né? Eu sou crente, eu sou pregador, eu sou usado pelo Espírito Santo. Ele julga que porque ele foi usado, ele pode ser usado a vida toda. Porém, vai chegar o dia que de igual modo ele vai prestar conta com o nosso Deus. Ele vai prestar conta, vai ter que enfrentar o dia do juízo. Eu vou mencionar um evangelista do passado. Ele ainda vive, já é um senhor de idade, mas ele ainda está vivo. E muitos conhecem ele, porque muitos ouviram, eu ouvia as pregações dele do passado. E não se entende o porquê da queda dele. Eu creio que eu consigo entender. Ainda que muitos possam dizer que não seja isso, mas é o que eu entendo que seja. Que é o evangelista Jimmy Swaggart. Ele nunca foi chamado de pastor e nunca foi chamado de missionário, muito menos de bispo, e tão pouco ainda de apóstolo. Mas um dia, numa das caminhadas que ele fazia, ele estava em um estádio e estava esperando que o povo enchesse o estádio para que ele então desse início à pregação. E chegou um dos seus ajudantes, um dos seus obreiros, e disse: Jimmy, não cabe mais ninguém. E ele falou: deixa chegar mais gente, porque enquanto eu não começar, o Espírito Santo não começa. Ele disse isso. Depois daí mostra-se então a sua queda. Começa a ter acontecimentos da vida dele. Eu não quero citar aqui a queda dele. Houve uma queda dele, ele testemunhou. Ele pediu perdão à igreja perante a rede nacional. Mas ele se pôs mais importante do que o Espírito Santo. E há nos nossos dias pessoas, pastores, missionários, pregadores da palavra de Deus, homens de Deus, eu creio que são homens de Deus, mas que eles se põem no lugar de Deus, ou no lugar do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz
que nós não discernimos a palavra dada por Deus por nós mesmos. É discernida pelo Espírito. E aquele que não discerne bem, de nada é discernido. Glória a Jesus. Então ele está dizendo aqui, a respeito do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escrevia por ter muita sabedoria, muito conhecimento, tinha muito estudo. Ficou difícil de entender alguns pontos, algumas coisas da qual o apóstolo Paulo escrevia. E ele, no versículo 17, ele vai dizer: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis. Eu quero dizer para você que é crente, que para você que é um crente aí novo, que ainda não prega a palavra de Deus, ou que aceitou a Jesus como Salvador, que está caminhando, aleluia, para a presença de Cristo, preste bem atenção, porque você vai ser enganado. Nós vamos ser enganados se nós darmos lugar para isso. Porque o apóstolo Pedro aqui está dizendo, ó, portanto, amado, sabendo isto de antemão, você sabendo já, sendo informado disto, aleluia, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, da certeza que você tem em Cristo. Está aparecendo nos dias de hoje, tantos pregadores. Eu vi uma reportagem que em São Paulo, capital, se abre em média 2 igrejas por dia. Pensou? 2 igrejas por dia. Eu já fui convidado a pregar em uma igreja em que o pastor não tinha conhecimento da Bíblia. E ele atacava as demais igrejas sem ter conhecimento bíblico. Então, por quê? Porque ele faz parte desses que abre igreja de 2 igrejas por dia. Isso em São Paulo. Se abre 2 igrejas por dia. Aí você cai nas mãos de um pastor que ele não tem estudo. Não tem estudo, ele é analfabeto. Ele não sabe ler. Pior de tudo, ele não ora para que Deus lhe dê a interpretação daquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele não tem interpretação. Ele lê algo. Eu vou falar algo. Um dia, quando eu era novo convertido, eu fui e perguntei para um irmão da igreja. E ele, um homem assim, bem financeiramente, mas ele não tinha conhecimento bíblico. E ele era um obreiro da igreja. E eu perguntei para ele a respeito da circuncisão. Ele me falou algo. E um dia eu estava em uma outra igreja e tinha um pregador lá, me parecia muito conhecedor das escrituras. Eu ainda não tinha chegado a uma conclusão sobre a circuncisão. Não tinha conhecimento bíblico, eu não tinha conhecimento bíblico. Então, eu não sabia o que era circuncisão. Ou ser um circuncidado. E eu perguntei para o outro. E ele me falou algo que não tinha nada a ver com as escrituras. Esse faz parte daquele que abre igreja de 2 igrejas cada dia em São Paulo. 2 igrejas por dia se abre em São Paulo. E essas pessoas fazem parte desse número de igrejas que se abre sem a pessoa ter estudo. Quando eu entrei no Paraguai, que eu estava entrando no Paraguai, o consulado me perguntou, qual que é o seu nome? E eu respondi, meu nome é Maurício Bispo dos Santos. Um homem que me fez a pergunta, deu para ver no rosto que estava sendo severo com a pergunta dele. E ele me perguntou, o que você vai fazer aqui no Paraguai? Eu falei, eu tenho amigos aqui. Ele falou assim, você trabalha? Eu falei, trabalho. Mas aqui ninguém vai dar trabalho. Você tem estudo? Você vai falar o que aqui? Quando passou muitos anos, eu estava sendo convidado
a ir para a Itália. E ia para Milão. Logo passado uns 3 dias, houve uma mudança na lei para aqueles que vão para os países aí como missionário. E eles estavam perguntando, tem teologia? O missionário que vai tem teologia? Tem uma teologia ou sistemática, uma teologia ministerial, tem conhecimento da palavra de Deus? Porque se não tem, ele vai ensinar o quê em outro país? Ele não tem conhecimento para ensinar no seu próprio país. Ele vai ensinar o quê no outro país? Embora eu não estava abrindo ministério, eu iria ser enviado pelo ministério que eu era, que eu pertenci. Então, o que ocorre? Pessoas que vêm e pensam que já é profeta, tem na mente que Deus o está usando, ele sonha algo e logo em seguida aquilo ele já tem na mente que é Deus que está falando com ele, quando a palavra de Deus nos diz o quê? Que nem todo sonho vem do Senhor. Muitas vezes o sonho que nós sonhamos vem porque ou eu estava cansado, ou porque meus olhos assistiram muita coisa durante o dia. Tem pessoas que estão vendo coisas que não devem nas ruas, e chega a noite, ele está enfadado, ele está cheio, porque a Bíblia nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e quando nós nos deitamos cansado, ou com a barriga cheia de muito alimento, vamos deitar e temos sonho, que é o sonho que nós temos formado pela nossa mente. Então a palavra de Deus diz, manda chamar, porque estavam falando de Moisés, na Bíblia, e Deus pergunta, há entre vós sonhadores de sonho? Há com quem eu possa falar, assim como falo com meu servo Moisés? Porque não tem homem como meu servo Moisés, não tem. Então essas pessoas, elas julgam que Deus já está falando com ela, já julga que Deus já está dando profecia e revelação. A pessoa não ora, não jejua, não busca a Deus, não tem comunhão com Deus, e fala assim, eu vou abrir uma igreja, porque Deus já está me usando, aleluia. Eu fico admirado porque uma mulher dentro da sua casa, ela tem uma vassoura nova, ela compra uma vassoura nova, porque a vassoura outra que ela tinha envelheceu, aí ela cansa daquela, né, não está varrendo mais direito, e vai e compra uma outra nova, aí ela vai experimentar a vassoura nova, e a vassoura nova nunca varreu, e ela encosta a que ela sempre usou, e começa a usar a nova, e pelo fato dela estar acostumada com aquela que ela sempre usou, ela acaba deixando a nova um pouquinho de lado, e passa a usar a vassoura que está experiente na casa. Deus é assim, entenda bem o que eu estou te dizendo. Deus vai usar, aleluia, é a vassoura que tem experiência com Ele, que tem contato com Ele. Eu estou te chamando de vassoura, vassoura velha, mais experiente, já varreu muito, pregou muito, anunciou muito, tem tempo de oração, não é uma vassoura que só fica encostada, é uma vassoura que é usada pela mão do Senhor. O profeta Isaías diz assim, vós sois o meu martelo, aleluia, e contigo despedaçarei a nação. Por que Deus vai usar você, martelo? É porque é um martelo que é usado, é um martelo que frequentemente está na mão de Deus, não é martelo que está lá no canto, que está na caixa, que está abandonado, que está esquecido, não, é um martelo que arranca prego, que bate prego, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entenda como você quiser, eu entendo é dessa maneira. Deus vai usar quem tem experiência com Ele, quem tem contato com Ele, quem está ali de joelho dobrado, que tem calo na testa, de tanto pôr a testa no chão, de tanto levar a boca ao pó, aleluias. A palavra de Deus fala, ponha a tua boca no pó, leva a tua boca ao pó, quem sabe para ti ainda haja esperança, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero voltar aqui na epístola de Pedro, glória a Jesus, 2 Pedro, aleluia. Veja bem,
O apóstolo, no capítulo 2, o versículo que eu li, ele disse, eu quero repetir o versículo. E também houve entre o povo falsos profetas, pelo amor de Deus. Será que você é cego? Ou será que você é surdo? Se você é cego, eu disse no outro programa, eu faço questão de repetir de novo. Se você é cego, a palavra de Deus fala assim: aconselho que de mim compre colírio e unja os teus olhos para que veja, porque você é cego. Não é possível um negócio desse. Está escrito também, se você é surdo, porque você ouve a palavra de Deus, e você vendo e ouvindo, você vendo, não consegue enxergar que tem alguma coisa errada na mensagem, e você ouvindo, você está ouvindo, e não conseguiu interpretar aquilo que você está ouvindo, então você é surdo. Porque a palavra de Deus, muitas vezes, ela nos fala claramente. Há Bíblias hoje, nos dias de hoje, que a Bíblia fala claramente. Se nós lermos uma mensagem para um novato, quando Davi aconselha Urias, e fala para Urias: Urias, vai para a tua casa e lava os pés com as tuas novilhas. Bom, então eu consigo entender que nesse versículo, muitos que são novos, que não leram a palavra de Deus, não têm ainda a interpretação, não sabem do que é que está falando. E eu não vou citar do que é que está falando, porque não é o caso. Porém, se alguém não interpretar, ouvir isso e não interpretar, eu entendo. Qualquer pastor vai entender. Agora, se você ouviu, já sendo crente velho, crente cascudo, e não consegue discernir o que está escrito aqui, e também houve falsos profetas. O que nós estamos vendo nos dias de hoje? Veja, como entre vós haverá também falsos doutores, esses que ensinam, os mestres que ensinam, doutorado, ensinam a palavra de Deus de maneira torcida, para enganar os simples. Tem uma igreja aí que ela menciona assim: dá o seu tudo, venha e traga o seu tudo, traga a oferta de Abraão, entrega o seu tudo, entrega o seu Isaac. Olha, entenda bem, Deus não está, ou Abraão não está citando ali, nem Deus está falando ali de dinheiro. Deus está falando daquilo que Deus tinha dado de maior para Abraão, de melhor, que não foi riquezas. Estava falando do filho de Abraão, de Isaac, o filho da promessa. E Deus está pedindo a ele que ele entregue Isaac. Também mencionei isso na pregação passada, aqui na trombeta de Deus no ar. Aleluia. Se utilizando desse método, desse meio, para poder que a pessoa ir lá entregar o seu tudo, o que tem. Eu conheço pessoas que entregou a casa, a chave do carro, e quando o marido que estava viajando voltou, mandou a mulher embora de casa. Ela ficou sem casa, sem o carro e sem o marido. E não tem lei que vai lá tirar, pegar de volta o que ela entregou nessa igreja. Eu acredito que falando assim, todos sabem de que igreja estou dizendo. Que os falsos doutores introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. Pessoas que fazem isso daí, ele negou o Senhor, negou a fé, negou a Cristo. Como que você pode seguir um negócio desse daí? Aleluia. Sai dessa igreja. Procure um lugar que você perceba que Deus está falando verdadeiramente. Que é Deus que está ali naquele negócio. Ah, mas eu não sei qual que é a igreja verdadeira. Eu não estou pedindo para você procurar uma igreja verdadeira. É só você ler as 7 cartas de Apocalipse, você vai conseguir identificar qual é uma igreja. Quando um pastor está certo e quando não. Você vai identificar lendo as 7 cartas de Apocalipse. Tem uma dica aí para você. Aleluia. Eles introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor,
que os resgatou. O Senhor um dia te resgatou. Um dia o Senhor resgatou esses homens, esses fraudulentos, pastores errados, homens que pregam engano, homens que pregam doutrina de heresia, doutrina de perdição. Aleluia. Eles pregam engano e te engana. Está te levando para um lugar que eu não quero dizer qual é. Espero que você não descubra pelos seus próprios passos. Aleluia. E aqui, no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo 3, aleluia, está dizendo: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, que nos últimos dias virão escarnecedores. O que é que diz lá em Salmos 1? Meu Deus, vai ter milhões sentados no que diz aqui. Salmos 1, versículo 1, que nos diz aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, aleluias, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Igrejas, olha, só Jesus na causa. Igreja preta, fizeram da igreja clube, fizeram da igreja salão de baile, fizeram da igreja de bar. Pensa bem, essas danças que puseram na igreja, como é que chama? Essas danças de gesto, em que nos dias de hoje, as irmãs estão levantando as pernas, mostrando a roupa de baixo. Está ganhando alguém para Jesus com esse gesto? Está ganhando ou está seduzindo a igreja? Ou está seduzindo os irmãos da igreja? Onde os irmãos não prestam atenção na dança, prestam atenção no movimento do corpo de uma jovem que está dançando. Não é? Como é que pode isto? Então, a palavra de Deus nos diz aqui, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ele dizendo: onde está a promessa? Ainda estão esperando, negando a promessa que foi feita, que Jesus disse: eu volto para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Falou: eu vou para o Pai, eu volto para o meu Pai. Eu vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muita morada, e se eu for, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também comigo. Evangelho de João. Aleluias. Glória a Jesus, capítulo 14. Então, glórias a Deus. Onde está a promessa? Estão negando a promessa que Jesus fez. Já negavam nesses dias. Nos dias de hoje, eu já ouvi com meus próprios ouvidos: ah, mas Deus já falou tantas vezes, já pregaram tanto sobre isso. Jesus ainda não veio. Sorte de você que Jesus ainda não veio. Glórias a Deus. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, desde já, a antiguidade existiram os céus e a terra. Glórias a Deus. Eu quero ir para esse último versículo que eu quero estar citando, que nos diz aqui, o versículo do capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 14, que nos diz: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O apóstolo aqui, ele está dando um conselho para que nós venhamos nos achar imaculados. O que é isso? Sem mancha, sem pecado. Procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensível. O crente nos dias de hoje sendo repreensível, sendo repreendido, enganando. Quando o Senhor Jesus disse: ide, anunciai o meu evangelho a toda criatura. Ele disse: ide fazendo discípulos e ensinando as coisas que eu vos tenho mandado.
Ele está mandando ir pregar a palavra de Deus com verdade, com justiça. O Evangelho de João nos diz, aleluia, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Onde que nós estamos vendo a verdade, principalmente, infelizmente, que eu vou dizer, em Uberaba. Tanta igreja, tantos pastores, que era para estar orando, jejuando, buscando o bem comum, que é ganhar almas para o reino dos céus. Aí vão lá, abre igrejas pintadas de preta, colorido, canhão de luz, fumaça. Aí dentro ali, ó, só Jesus na calça. Eu quero fazer um convite para você. Aceite Jesus de verdade. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Se você quer encontrar descanso em Cristo, aceite-o de verdade, aceite Ele novamente, mas aceite de verdade. Você não vai querer passar por outro batismo, porque o batismo é um só. Mas aceite Ele de verdade, confesse a Jesus, se confesse a Deus, se entregue a Cristo, ande de verdade com Ele. Não fique dando ouvido para lobos devoradores que dispersarão o rebanho, como disse o apóstolo Paulo. Após a minha partida, serão introduzidos no meio de vós lobos devoradores que dispersarão o rebanho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pense nisso. Aleluia. Assim, nós queremos já encerrar o programa do dia de hoje. A trombeta de Deus no ar. E convido você para nos assistir. Aleluia. Participar. Faça pergunta. E depois nós vamos estar respondendo a sua pergunta. Nós vamos estar orando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que Deus venha abençoar o seu lar. Para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós queremos, meu Deus, elevar a Ti a nossa oração e Te dar graça, meu Deus querido, por esse programa, por essa programação. Aleluias. Abençoando, derramando a Tua graça para a glória do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus querido, os nossos amados ouvintes, aqueles que nos ouvem, aqueles, meu Deus querido, que são participantes. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa todo esse estúdio, todo esse cenário, Senhor, meu Deus, todo o equipamento. Meu Deus, abençoa, põe as Tuas mãos para a glória do Teu nome, para que nós possamos continuar, meu Deus querido, pregando a Tua palavra com verdade, com justiça, sem maquiagem, sem engano, Senhor. Abençoa, meu Deus, é o que nós Te pedimos, para a glória do nome do Teu Filho Jesus Cristo, e até a próxima programação, em nome de Jesus.